Caros alunos e alunas do 12º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo de funções racionais. Temos como sumário funções racionais, continuação. Então, vejamos caracterização de uma função. Uma função fica caracterizada quando se conhece o seu domínio, o conjunto de chegada e uma expressão designatória que transforma cada elemento do domínio num elemento do conjunto de chegada. Então, por exemplo, a função definida de A para B, sendo A o conjunto de partida, que é o domínio, e B o conjunto de chegada. E a expressão, cada objeto do domínio, faz corresponder um valor y igual a f de x, ou seja, f de x é a expressão que corresponde à imagem y, que vai pertencer ao conjunto de chegada. Portanto, é assim a caracterização de uma função. Então, vejamos agora função inversa. Definição. Dados os conjuntos A igual a menos 1, 0, 1 e 2, e B menos 3, menos 1, 1 e 3, consideramos a função f definida de A em B pela expressão f de x igual a 2x menos 1. Portanto, através dessa expressão, eu tinha dito definição, mas através da definição desse exemplo, da expressão, vamos chegar à inversa de uma função. Então, primeiro, vamos representar essa função num diagrama de Venn, não é? Portanto, aqui, conjunto de partida, né? Portanto, menos 1, 0, 1 e 2. Calculando a imagem desses objetos, de acordo com a expressão designatória, você já sabe fazer isso, né? Portanto, 2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 1 da forma dá menos 3, está certo? A seguir, 2 vezes 0 que dá 0, com menos 1 dá menos 1, e 2 vezes 1, 2, mais menos 1 que dá 1, e 2 vezes 2, 4, menos 1 que dá 3, certo? Então, essa função f, ela está representada num diagrama de Venn, vocês deram um 7º ano de escolaridade. Estão a lembrar? De acordo com o diagrama, podemos concluir o quê? Que o domínio de f, conjunto A, conjunto de partida, e o contradomínio, nesse caso, coincide com o conjunto de chegada, todas as imagens pertencem ao conjunto de chegada, então o contradomínio é igual a B. Portanto, já sabem que o contradomínio é o conjunto das imagens. Então, nesse caso, todos os elementos do conjunto de chegada fazem parte da imagem. Então, nesse caso, diremos que o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. Notemos que a função ela é bijetiva. Por que ela é bijetiva? Alguém sabe me dizer? Isso mesmo, já temos visto na aula anterior. Portanto, numa das aulas anteriores, objetos diferentes correspondem a imagens diferentes e o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. A imagem diferente, objetos diferentes, aliás, corresponde a imagem diferente, ela é injetiva. Conjunto de chegada coincide com o contradomínio, ela é sobrejetiva. Portanto, é injetiva e sobrejetiva, logo é bijetiva. Então, representando essa função agora numa outra forma, através de entre conjunto, esse para ordenados, tanto que esse conjunto podemos chamar de grafos, né? Uma outra representação, pares menos 1, menos 3, 0, menos 1, 1, 1, 2, 3. Ou então uma representação em extensão, não é? A relação f menos 1, tanto aqui depois vocês vão corrigir em casa, f menos 1, tanto que chamamos de relação inversa. Então, vocês deram a relação no 8º, né? Tanto, relação inversa, vamos inverter. Portanto, trocar os elementos objeto i, imagem nesse caso. Vamos trocar y e x. E xy pertence a f, né? Inversa também é uma função. Portanto, como ela é bijetiva, se invertermos, vamos continuar a ter uma função. Então, vejamos isso. Então, deixa eu lembrar. Então, f de conjunto A para conjunto B, né? Menos 1, 0, 1 e 2. Aqui menos 3, né? Depois menos 1, 1 e 3, né? Portanto, só
Vamos ver isso aqui. Vamos ver de tanto menos 1 com menos 3, 0 com menos 1, 1 com 1 e 2 com 3, né? Portanto, vamos agora, de seguida, trocar a ordem. Então, vamos ter aqui o conjunto B, aqui o conjunto A. Relação inversa, que designamos por F menos 1. Relação inversa de F. Estamos a falar de relação ainda, certo? Portanto, menos 3, menos 1, portanto, menos 1, aqui 1, aqui 3, aqui 0, 1, 2, não é? Portanto, numa relação inversa, nem sempre podemos ter uma função. Mas neste caso, como já dissemos, ela é bijetiva, então cada elemento do conjunto de partida, todos eles terão apenas um e um só correspondente no conjunto de chegada. De acordo com a definição de função, vocês estão a lembrar, temos uma função quando temos uma correspondência unívoca, ou seja, a cada elemento do conjunto de partida tem que ter um e um só correspondente no conjunto de chegada. Então, através dessa relação, continuar na sua inversa, continuaremos a ter uma outra função. E essa função, né, essa função que vamos designar de função inversa. Essa função é aqui representada no diagrama, tanto está aqui, tanto que está aqui no quadro, aqui na tela. Então, é a função inversa da função f. Né? De acordo com o diagrama, podemos concluir que o domínio da inversa é o conjunto B, portanto há uma troca, e o contra-domínio passa a ser o conjunto A, ou seja, há uma troca na função bijetiva. Né? O contra-domínio é uma função injetiva, mas praticamente se for bijetiva ainda melhor, será igual ao domínio da sua inversa e vice-versa, ou seja, vai haver uma troca. O domínio passa a ser o conjunto de chegada da função inversa e o conjunto de chegada, o contra-domínio tem que ser, passa a ser o domínio da função inversa inicialmente. Está claro? Então, continuando, vejamos o cálculo da expressão inversa de uma função definida por uma expressão analítica. Aqui fizemos a inversa através de diagrama, não é? Com números. Agora vamos ver expressões analíticas, ou seja, com variável x, está certo? f de x igual a y, portanto, estamos a considerar a nossa função inicial, que é f de x igual a 2x menos 1. Né? A função que tinha dado a imagem esses objetos aqui. Então, objeto, tínhamos obtido essa imagem através dessa expressão. Então, vamos agora calcular a inversa dessa expressão. Então, começaremos por dizer f de x igual a y. De seguida, substituímos f de x pela sua expressão, não é? 2x menos 1, não é? Igual a y. Depois vamos resolver essa equação, que é uma equação literal, não é? Tem mais que uma variável. Vamos resolver em ordem a x, não é? Que vocês aprenderam no 9º ano, certo? Então, menos 1 passa para o segundo membro, fica mais 1, dividido por 2, obteremos então a expressão x igual a y mais 1 sobre 2. Fazendo a troca de variável na expressão, nessa expressão, x igual a y mais 1 sobre 2, ou seja, vamos mudar x para y e y para x, então obteremos aqui y no lugar de x e x no lugar de y, obteremos a expressão y igual a x mais 1 sobre 2, certo? A essa expressão que designaremos de função inversa de f, certo? Então, exemplo, só para confirmar que essa expressão ela é inversa dessa função, temos aqui um exemplo, f de menos 3. Então, vou pôr aqui a expressão correspondente à nossa inversa aqui, né? Que vai ser f menos 1 de x igual a x mais 1 sobre 2. Né? Então, se formos calcular a imagem de menos 3, vai ficar então menos 3 no lugar de x, né? Mais 1 a dividir por 2. Que dá menos 2 a dividir por 2, dá menos 1 que temos aqui, certo? Se formos fazer com os outros objetos, vamos ter a mesma imagem que está no diagrama.
pequeno exercício, tá certo? Então, considere a função real de variável real definida por f de x igual a 2x mais 3 sobre x menos 4, tá certo? Primeiro, eu vou pedir para determinar o seu domínio, mostre que é injetiva, vamos caracterizar a sua inversa, temos visto inicialmente, logo no início da nossa aula, caracterização de uma função, para isso precisamos de domínio, domínio, conjunto de chegada e uma expressão, tá certo? E vamos determinar o seu contradomínio, já vimos que o contradomínio de uma função injetiva, ela é igual ao domínio da sua inversa. Então vejamos a resolução, começamos com aliar, vamos calcular o domínio da nossa função, né? Função fracionária, tanto racional fracionária, portanto o denominador tem que ser diferente de zero. Resolvendo essa condição, queremos então com R excepto 4. Então já temos assim a linha A, a sua resolução. A linha B mostra que é injetiva. Então vai ver a resolução. Então, de acordo com a definição que nós já tínhamos visto na aula, uma das aulas anteriores, uma função é injetiva se para todos x1 e x2 pertencente ao domínio de f, supondo f de x1 igual a f de x2, então os objetos também têm que ser iguais. Não é? Então, vamos supor que f de x1 igual a f de x2, portanto, aqui vou escrever de novo só para lembrar a nossa função, né? F de x igual a, portanto, era 2x mais 3 sobre x menos 4. Portanto, onde está a variável x, vamos substituir por x1, não é? E onde está a variável x no segundo membro, vamos substituir por x2. Fazendo o produto dos extremos pelo produto dos meios, então vocês já tínhamos visto isto na aula, não é? Então vamos ter 2x2x1 menos 8x1 mais 3x2 menos 12 e no segundo membro também 2x1x2 menos 8x2 mais 3x1 e menos 12. Vamos cortar os 2x1x2, cortamos o menos 12 porque são iguais, passam, ficam simétricos. Então teremos a expressão menos 8 3x1, já passando o 3x1 para o primeiro membro, o já fica menos 3x1 e aqui menos 8x2 passando já o 3x2 para o segundo membro, né? Fica menos 3x2. Adicionando os termos semelhantes, teremos menos 11x1 e menos 11x2 e dividindo por menos 11, ambos os membros, então teremos aqui x1 igual a x2, de acordo com a definição, portanto, logo ela é injetiva, certo? Ok, então agora vamos fazer a linha C e a linha D no quadro para vocês verem, tá certo? Portanto, aqui temos a nossa expressão da função, portanto, vamos calcular a sua inversa. Então, vamos supor que f de x igual a y, né? No f de x vamos substituir pela sua expressão 2x mais 3 sobre x menos 4 igual a y. Vamos colocar aqui sobre 1, vamos fazer o produto dos 3 pelos meios, ficaremos então com a expressão 2x mais 3 igual a xy, aqui é menos 4, né? Vamos corrigir, portanto, xy menos 4y. Vamos ver a equação em ordem x, termo em x para o primeiro membro, ficaremos com 2x menos xy igual a menos 3 menos 4y. Então, vamos pôr x em evidência, 2 menos y, certo? Okay, vou pegar essa expressão. Então, dividindo por x, teremos x igual a, portanto, menos 3 menos 4y sobre 2 menos y. Podemos aqui mudar o sinal para poder ficar mais bonito, né? Digamos assim. Portanto, isso fica y menos 2, não é? Então, fazendo a mudança de variável, então teremos aqui que f menos 1 de x é 3 mais 4x sobre x menos 2, não é? Para caracterizar, já temos a expressão designatória, falta o domínio. O conjunto de chegada vai ser o domínio da função f, tá certo? Então, calculando aqui o domínio da função inversa, portanto, é o conjunto de x pertencente a R,
tal que x menos 2 tem que ser diferente de 0. Ou seja, né? Então, R excepto 2, tá certo? Então, a nossa função fica caracterizada do seu domínio, que é R excepto 2, conjunto de chegada, que é o domínio de F, R excepto 4, né? É que do objeto x faz corresponder à sua imagem y igual a nossa expressão da inversa, né? Portanto, 3 mais 4x sobre x menos 2, tá certo? E a linha D, então, aqui fazer aqui uma divisão, né? Caracterização da inversa. E a linha D, temos visto que o domínio contra o domínio da função em f, né? Vai ser igual ao domínio da inversa. Qual é o domínio da inversa? Portanto, R excepto 2, né? Aqui o domínio, então aqui o contra-domínio da nossa função é R excepto 2, certo? Agora, vamos ter nosso trabalho de casa. Seja f de x igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 5, definida o seu domínio R excepto 5 terço em R, portanto é R conjunto de chegada, vão classificá-lo quanto a injetividade e sobrejetividade, nós que já tínhamos visto na aula anterior a essa, determinar o seu contradomínio e caracterizar a sua inversa. Poderão inverter a ordem da pergunta, calcular a inversa e determinar o seu contradomínio. Mas também é possível calcular o seu contradomínio e sem caracterizar a inversa antes. Mas fica mais fácil caracterizar a inversa e depois calcular o contradomínio, como fizemos aqui, tá certo? Agora vamos fazer a síntese da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós começamos por ver a caracterização de uma função. E vimos que para caracterizar uma função, precisamos de 3 aspectos fundamentais. O domínio, o conjunto de chegada e a expressão designatória que transforma cada elemento do domínio num elemento do conjunto de chegada. Depois vimos a inversa de uma função. Uma função, ela é de limite inversa quando ela é bijetiva, não é? Mas também uma função injetiva, podemos calcular a sua inversa. Basta ter em conta que, ao determinar a inversa, continuamos a ter uma função, ou seja, continuaremos a ter uma correspondência unívoca. Terminamos assim a nossa aula de hoje do programa Aprender e Estudar em Casa. Não se esqueçam do nosso trabalho em casa e também de seguir as orientações do pessoal de saúde e do Ministério da Educação para melhor combater o Covid-19. Conto convosco na nossa próxima aula.